Olá pessoal, tudo bem? Uma saudação especial a todos os que acompanham o LAC Cursos, ou LAC Enem, se preparando aí para o Exame Nacional do Ensino Médio que se avizinha. Você tendo uma grande preparação aqui no LAC Enem, a sua passagem direto para a universidade. Muito bem, meus amigos, eu sou o professor Edenilson Moraes. E com muita satisfação, com muito orgulho, com grande prazer, estou aqui para promover mais um pouquinho de nossa aula sobre Antiguidade Clássica. Nós já falamos sobre a Grécia Antiga, abordamos os principais períodos históricos da Grécia Antiga, as características mais importantes, os eventos históricos fundamentais. E agora nós vamos começar a tratar da civilização romana. Vamos começar a falar de Roma Antiga. Vamos começar abordando as características gerais da civilização romana. Bom, vamos começar pela localização geográfica. Roma surgiu no coração da Península Itálica, exatamente na parte central da Velha Bota, surgiu a cidade de Roma, na região do Lácio, região esta banhada pelo rio Tibre. Foi lá que surgiu a cidade de Roma, que posteriormente se transformou num poderosíssimo, num grandioso império. O contexto histórico em que se encontra inserida a cidade de Roma é o do modo de produção escravista. O principal modo de produção, a maneira pela qual as atividades econômicas se realizaram ao longo das etapas históricas romanas foi através do modo de produção escravista. Vamos ver então algumas das teorias de formação de Roma. Você tem uma teoria mitológica e uma teoria histórica. A teoria mitológica remonta a Rômulo e Remo, que teriam sido os filhos da princesa Réa Silva, que foram abandonados junto às margens do rio Tibre e salvos por uma loba que os amamentou e os criou. Essa é a versão lendária do surgimento de Roma, fundada por Rômulo, perfeito? Essa é a visão mitológica que é contada na obra Eneida, escrita pelo poeta romano Virgílio, mostrando aí que os romanos descendiam do deus da guerra, Marte, perfeito? Mostrando então essa grandiosidade e esse próprio destino dos romanos ligados à atividade militar, por serem descendentes do deus da guerra, que eles vão chamar de Marte, perfeito? Mas nós temos também a versão histórica para a fundação de Roma, que aponta para uma fusão de povos lígures e sículos, povos autóctones da Península Itálica, e os italiotas, indo-europeus, que teriam se fixado nessa porção central da Península Itálica, dando origem à cidade de Roma, além dos etruscos, oriundos da porção norte e da porção central, que trariam essa importante característica romana. Qual é? O militarismo. Os latinos, provenientes do centro, que deixariam uma grande contribuição cultural para os romanos, a língua latina, e os gregos, provenientes do sul, a região da Sicília, a partir da segunda diáspora grega, que seria importante para os aspectos relativos à mitologia. Então essa visão histórica sobre o surgimento de Roma aponta para uma fusão de vários povos, povos autóctones da região do Lácio e povos indo-europeus.
italiotas, etruscos, latinos, além dos gregos, que teriam deixado como importante característica cultural a mitologia. Dessa forma, teria surgido Roma, a porção central da bota, ou seja, da Península Itálica. Legal? Vamos então continuar. Século VIII a.C. teria surgido Romum, ou Cidade do Rio, uma fortificação militar latina fundada às margens do rio Tibre. Rio Tibre que banha Roma. Essa fortificação militar teria surgido para conter as invasões etruscas, que deu origem então à cidade de Roma, que apresenta 3 importantes etapas históricas. São elas: a monarquia, de 753 a 509 a.C. Em seguida, tivemos a república, de 509 a 27 a.C. E, por fim, o império, período de maior esplendor, o auge e o declínio da civilização romana, entre 27 a.C. e 476 depois de Cristo. Então, são 3 períodos históricos que a civilização romana possuiu: monarquia, república e império. Vamos então começar pela primeira etapa histórica romana, a monarquia. Entre 753 a.C. e 509 a.C. É o período em que Roma teve reis. É o período em que tivemos domínio etrusco, chamada de heptarquia. Hepta, você sabe, 7. Heptarquia, 7 reis. Então, seriam 7 reis que teriam governado Roma. Pessoal, é importante destacar que esse período histórico tem carência de fontes escritas. A maioria desses eventos foram relatados e chegaram até as sociedades posteriores, as gerações vindouras, através da tradição oral. Então, muita da história, dos eventos ocorridos durante esta importante etapa histórica romana é conhecida através da história baseada em mitos, é através da mitologia. Há uma grande carência de documentos escritos nesse período histórico romano. A origem histórica é através de comunidades gentílicas, chamados genos, que tinham a liderança do paters, ou seja, uma espécie de patriarca. Então, a partir do crescimento demográfico, da escassez de terras, teve origem a propriedade privada e começou a diferenciação social entre os indivíduos, surgindo daí uma sociedade censitária, apresentando várias camadas: os patrícios, detentores das terras, os clientes agregados dos patrícios, os plebeus, que eram os camponeses, maioria da população, sem direitos políticos, e os escravos, que eram em número reduzido. Esses eram os elementos que faziam parte da sociedade censitária durante o período da monarquia em Roma. Camada dominante, patrícios, são os proprietários das melhores terras, são os únicos considerados cidadãos. Então eles têm a cidadania romana. Eles intitulavam-se descendentes dos fundadores de Roma, patrícios, grandes latifundiários. Os plebeus eram a maioria da população, camponeses, artesãos,
pequenos comerciantes, pequenos proprietários, eles não possuíam a cidadania, não tinham direitos políticos. Perfeito. Tínhamos ainda os clientes que eram agregados aos patrícios em troca de proteção e os escravos que nesse momento histórico estavam em número reduzido. 509 a.C., temos a ocorrência de uma revolta patrícia. Essa revolta teve como causa principal a tentativa dos reis etruscos de confiscarem as terras patrícias. Então, ocorre uma revolta liderada pelos patrícios que promove a deposição do último rei etrusco de Roma, Tarquínio o Soberbo, era o nome desse cidadão rei de Roma. Foi destituído pelos patrícios e isso simboliza o fim da monarquia em Roma e o início de um novo período histórico, a República Romana, entre 509 a.C. e 27 a.C. Primeiramente, vamos apresentar a definição de república. Res, coisa. Públicos, pública ou do povo. República, logo, coisa do povo. A função da república, nós temos aí o Estado representado como o bem público. A função do Estado, promover o bem da sociedade, promover o bem comum. Então nós temos uma ruptura com a estrutura monárquica de poder, onde o Estado era representado pelo rei. Agora temos o Estado como um bem público, cuja principal função é promover o bem comum. E uma estrutura administrativa do aparato estatal. Vale ressaltar ainda que a República Romana não é democrática. A participação política está restrita aos patrícios, portanto, é uma participação censitária, baseada na renda do cidadão. Então, temos essa estrutura política da República Romana. Temos as assembleias centuriais, que são assembleias patrícias, 98 centúrias, 9.800 votos. Assembleias plebeias, 95 centúrias, 9.500 votos. Temos aí as assembleias centuriais elegendo os edis, que são espécies de prefeitos, e os questores, que cuidam das questões financeiras, do tesouro, beleza? Pretores, que cuidam das questões judiciárias. Censores, que estabelecem a divisão por renda da sociedade. Os órgãos principais da República Romana eram o consulado, que nomeia o Senado, representando o poder legislativo em Roma, e convoca a ditadura nos momentos de instabilidade política. Nos momentos de grande agitação social, o Senado convoca a ditadura romana. A principal característica, é isso que você deve estudar, é isso que é cobrado no Enem, são as questões sociais importantíssimas na civilização romana, meus amigos. A principal característica da República Romana eram as constantes lutas sociais que colocavam em campos opostos patrícios e plebeus.
Você já sacou na aula de hoje que os patrícios eram únicos detentores dos direitos políticos, que os plebeus, que eram a maioria da população, que serviam no exército, que pagavam inúmeros impostos, não possuíam direitos políticos. Eles passam a reivindicar seus direitos. Quais são as principais bandeiras dos plebeus? Ou seja, quais são os principais objetivos? Quais são as reivindicações plebeias? Vamos lá, por partes. Questão agrária, ou seja, os plebeus querem ter acesso à terra, meus amigos. Eles não tinham terra, eles eram apenas mão de obra, eram explorados, eles arrendavam as terras dos patrícios e pagavam pesadíssimos tributos a estes. Primeira luta dos plebeus, portanto, é ter acesso à propriedade da terra. Olha aqui, lutas sociais, opondo patrícios, os manda-chuvas em Roma republicana, os grandes proprietários de terra, e os plebeus, marginalizados do ponto de vista político. Essas lutas sociais são ligadas a disputas por terras. É a chamada questão agrária, uma questão extremamente latente na Roma antiga, na Roma republicana. Por isso, os plebeus passam a exigir seus direitos, começam a ocorrer algumas reformas legislativas. Essas reformas começam a surgir por causa da mobilização dos plebeus. É claro que os plebeus vão organizar movimentos sociais para exigirem, para cobrarem seus direitos. Então, gente, no ano de 494 a.C., ocorre uma grande greve, a greve geral dos plebeus no Monte Sagrado. Os plebeus se retiram de Roma, vão para o Monte Sagrado, onde eles ameaçam não mais servir no exército romano, não mais defender a cidade de Roma, se seus direitos não fossem respeitados, se eles não tivessem acesso a direitos. Os direitos que os patrícios possuíam, o direito à propriedade da terra, por exemplo. Por isso, para atender a parte das reivindicações dos plebeus, os patrícios romanos resolvem então promover algumas reformas legislativas. Entre 490 e 471 a.C., ocorre a criação do cargo de tribuno da plebe, que seria um representante legislativo dos plebeus, com direito a poder de veto no Senado. 10 plebeus, poder de veto sobre o Senado. É o cargo de tribuno da plebe, defensor da causa plebeia. Temos ainda em 450 a.C. os decênviros, ou seja, a criação da lei das 12 tábuas. Qual que é a importância disso aí, professor? Essa lei das 12 tábuas corresponde justamente a primeiras leis escritas de Roma. Vamos anotar aqui. Primeiras leis escritas na Roma republicana. Beleza? Até então, as leis eram orais. É o que nós convencionamos chamar de direito consuetudinário. A criação da lei das 12 tábuas estabelece as primeiras leis escritas de Roma. Agora as leis são menos imutáveis, porque elas estão escritas. É chamada lei das 12 tábuas, primeiras leis escritas de Roma. 445 a.C., tivemos a aprovação da lei Canuleia, que estabelecia
o fim da proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Essa lei, então, vai permitir casamentos entre elementos de estamentos sociais diferentes, de classes sociais diferentes, para sermos mais exatos. Permite o casamento entre patrícios e plebeus. Evidentemente que só plebeus enriquecidos com as atividades militares, com o abastecimento do exército, é que vão conseguir essa ascensão social, tornando-se homens novos ou cavaleiros. Temos ainda no ano de 367 a.C., uma outra reforma legislativa, a aprovação da Lei Licínia Sistia, que promoveu a divisão das terras conquistadas entre os plebeus e a exigência de um cônsul plebeu. 367 anos antes de Cristo, temos a aprovação de uma importantíssima lei que assegurou o fim da escravidão por dívidas. Porque quem é que se endividava e tornava-se escravo? Eram os plebeus. A aprovação desta lei garantiu que os plebeus não mais seriam escravizados, mas criou um problema para Roma. Se os plebeus não poderiam mais ser escravizados, quem seriam então os novos escravos? Bem, quem seriam os novos escravos? Claro, seriam prisioneiros de guerra, outros povos bárbaros. Por isso que Roma, nessa fase republicana, começa suas conquistas militares. Temos ainda 284 anos antes de Cristo, a aprovação da Lei Hortência, onde os plebiscitos passaram a ter poder de lei em Roma. Plebiscitos eram aquelas grandes consultas populares. A consulta popular, então, passa a ter poder de lei com a aprovação da Lei Hortência. Legal? Como eu falei para vocês, com o fim da escravidão por dívidas, tivemos um problema para a obtenção de mão de obra escrava em Roma, já que os plebeus não mais poderiam ser escravizados, tornava-se necessário buscar escravos fora de Roma. Então, a partir daí, Roma passa a assumir uma postura imperialista, baseada nas conquistas militares que vão acontecer inicialmente na Península Itálica e posteriormente em territórios fora da Península Itálica. A solução para a obtenção de mão de obra é, portanto, a expansão militar. Através das guerras, obtinham-se prisioneiros que seriam convertidos em escravos. Esses escravos eram chamados bárbaros, ou seja, aqueles povos que não possuíam cultura romana. É o início do chamado Projeto Mare Nostrum, que visava promover a conquista romana sobre as regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. A conquista romana, a expansão militar romana se dá através do mar Mediterrâneo, que vai ser convertido num grande lago romano. Claro que isso é uma força de expressão. Os romanos vão intitular as regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Esse é o grande projeto de expansão militar dos romanos. Bom, nesse projeto de expansão militar, que inicialmente Roma consegue conquistar os territórios da Península Itálica e posteriormente começa a expandir seus territórios, ela acaba gerando conflitos com outras cidades importantes. No caso aí, o conflito é com Cartago, meus amigos. Cartago, localizada no norte da África, que também possuía uma postura imperialista.
esse choque de interesses vai levar à ocorrência de uma importante guerra. São as guerras púnicas, entre 264 e 146 a.C. Uma guerra entre romanos e cartagineses, pelo controle da região do mar Mediterrâneo. São 3 guerras ao todo, 3 guerras entre romanos e cartagineses. Ao final dessas 3 etapas de guerra, tivemos a vitória romana e a completa destruição de Cartago, além da escravização da população cartaginesa. Beleza? As guerras púnicas assinalam a concretização do projeto Mare Nostrum por parte dos romanos. E essas conquistas militares trouxeram importantes consequências. Consequências sociais, consequências políticas, consequências econômicas importantíssimas para a Roma republicana. Primeira consequência, expansão territorial, conquista de novos territórios, onde surgiram grandes propriedades de terra, os latifúndios controlados pelos patrícios. Os patrícios que ocupavam os postos de comando no exército romano, sim, o controle do exército, os generais do exército romano eram todos de família patrícia. Isso é muito importante. E são esses elementos que vão ter o controle dessas novas terras conquistadas. Os patrícios vão ser os donos desses latifúndios. Isso acaba promovendo o aumento da utilização da mão de obra escrava em Roma. Claro, conquistas militares igual aumento de prisioneiros de guerra, que é igual a aumento de escravos. Com o aumento de escravos, claro, você vai ter uma diminuição dos trabalhos feitos por livres, por homens livres. Claro, porque a mão de obra escrava passa a predominar. Há uma grande quantidade de escravos em Roma. Isso acaba promovendo um êxodo rural. Claro que plebeus endividados vão deixar suas terras e dirigirem-se em rumo às cidades. Perfeito? Os plebeus deixam os campos e vão rumo às cidades. É o êxodo rural. Por quê? Porque não tem emprego no campo, que o trabalho é feito pelos escravos. Então essa carência de empregos acaba promovendo uma marginalização social dos plebeus. Outra consequência importante da expansão territorial romana é o colonialismo, ou seja, o estabelecimento de variadas colônias em terras conquistadas pelos romanos. Essas colônias forneciam, além das riquezas minerais, produziam também o abastecimento para Roma, abastecimento de alimentos, e eram importantes também para o controle da inflação. Claro que o abastecimento desses produtos controlava a inflação, evitava que os preços disparassem. Aumento da oferta de matéria-prima, aumento da oferta de escravos, queda nos preços, aumento da margem de lucro a partir de um preço de custo mais baixo, baixo custo da mão de obra, aumento da oferta de escravos. Essas todas são importantes consequências das conquistas militares romanas. Acesso a novas terras, formação de latifúndios, enriquecimento dos patrícios, marginalização social dos plebeus, aumento do número de escravos em Roma. Tudo isso fruto das
muitas conquistas militares promovidas pelos romanos. Observa no mapa aí, dá uma olhadinha nesse mapa aí que você vai ter uma ideia mais lúcida do que eu estou falando. Os romanos conquistaram primeiramente a Península Itálica e não pararam por aí. Estenderam seus limites aqui para a região da Gália, estenderam seus domínios sobre a Europa Ocidental, conquistaram parte da Ásia, conquistaram o norte da África, conquistaram aqui a região da Península Ibérica, enfim, promoveram a construção de um gigantesco império colonial. Isso aqui foi construído ainda durante a República. É isso aí. A expansão militar romana tem início ainda no período republicano. Isso é muito importante você anotar. Essa expansão militar, essas conquistas territoriais, elas começam a ocorrer no período republicano. E isso faz com que tenhamos uma nova configuração social em Roma. Por que isso, professor? Porque os plebeus, como eu falei para vocês, ficaram marginalizados. Passaram a não ter mais acesso nem aos empregos. Por quê? Porque os empregos estavam sendo concentrados pelos escravos. As atividades econômicas eram basicamente ligadas ao modo de produção escravista. Então, com essa escassez de terra, aliadas à escassez de empregos, faz com que os plebeus fiquem mais pobres ainda, mais marginalizados ainda. Temos nesse período aí da República Romana uma nova configuração social que apresenta no topo da pirâmide, a camada social mais importante é a camada senatorial formada pelos patrícios. Abaixo desta está a chamada classe equestre, ou cavaleiros, que são plebeus ricos, ou seja, plebeus que enriqueceram com as conquistas militares, abastecendo o exército romano. São os cavaleiros ou classe equestre. Mais abaixo estão os clientes, os agregados dos patrícios. Mais abaixo ainda estão os proletários. Quem são os proletários? São os plebeus empobrecidos. Parece até pleonasmo, né, gente? Plebeu pobre. Basta ser plebeu, fica mais pobre ainda, sem ter emprego. Então é um proletário. E na base da pirâmide, principal mão de obra, os escravos. Quem são os escravos? São os povos conquistados, os prisioneiros de guerra, que são convertidos em trabalhadores escravos. E estarão nas mais variadas atividades econômicas romanas. Bom, você está vendo que as conquistas militares foram muito importantes para os patrícios. Os patrícios conquistaram territórios, tiveram acesso a riquezas, concentraram a propriedade das terras. E os plebeus? Coitado dos plebeus! Os plebeus marginalizados dentro da sociedade romana. Com isso, os plebeus começam a reivindicar seus direitos, começam a brigar por reformas. Principal reforma, reforma agrária. E nesse contexto teremos os irmãos Graco, tribunos da plebe, que vão defender os interesses dos plebeus. Primeiro, o Tibério Graco vai ser autor da lei agrária, entre 131 e 130 a.C., onde previa-se a divisão do ager públicos, ou seja, das terras conquistadas e das áreas de fronteira, estabelecendo-se um limite de 310 hectares. Pretendia-se garantir terra para os plebeus, proteger as áreas de fronteira e limitar a propriedade da terra em 310 hectares. É evidente
que a meta da lei agrária era reduzir a pobreza e, ao mesmo tempo, ocupar as fronteiras, ou seja, proteger os territórios conquistados pelos romanos. Só que isso, evidentemente, causou descontentamento tanto dos patrícios quanto dos generais, que não queriam ver seus territórios, suas posses limitadas. Isso acaba gerando a morte de Tibério. Tibério Graco é assassinado. Pouco mais tarde, o seu irmão, Caio Graco, volta a levantar a bandeira da reforma agrária. Recoloca em votação a lei agrária e cria a lei frumentária, que estabelecia a criação de um subsídio estatal ao preço do trigo. Tinha como meta reduzir o preço do pão, melhorar as condições de vida e de alimentação, sobretudo dos plebeus. Mais uma vez, vai ter a oposição dos patrícios e dos generais, e Caio Graco acaba cometendo suicídio após um fracassado golpe de Estado. Mais uma vez, os defensores dos interesses dos plebeus não são bem-sucedidos. Mas as revoltas plebeias continuam a acontecer. Entre 121 e 110 a.C., por não terem suas reivindicações atendidas, os plebeus continuam a organizar movimentos sociais, continuam a lutar por seus direitos. Descontentamento principal é com a falta de terras e a falta de direitos políticos por parte dos plebeus. Então, nisso você vai ter uma disputa entre o partido aristocrático, ou seja, o partido dos patrícios, contra o partido popular, leia-se, partido dos plebeus. Isso gera uma grande instabilidade social, gera o perigo de uma guerra civil em Roma. E com a iminência de uma guerra civil dividindo internamente Roma, o que é que vai ter início? Vai ter início as chamadas ditaduras militares em Roma. Entre 110 e 79 a.C., tivemos as ditaduras romanas. Surgem a figura dos ditadores, que tinham o objetivo de controlar as revoltas plebeias. Quem eram esses ditadores? Eram generais que aproveitam o contexto de grande instabilidade social para permanecerem além do tempo permitido para a ditadura. Qual era o tempo permitido para um ditador ficar no poder? 6 anos. Era só acalmar a situação, era acabar com essa instabilidade social, sufocar a revolta plebeia e restabelecer o governo legítimo em Roma. Só que esses ditadores acabam aproveitando-se dessa instabilidade política para permanecerem muito mais tempo no poder. Vamos então aos principais. Ditador general Mário governou Roma entre 110 e 86 a.C. Ele retirou o poder do Senado, promoveu a abertura do exército aos plebeus, estabelecendo a profissionalização do exército romano, criou o soldo. O que vem a ser o soldo? É o salário, minha gente. É o pagamento do salário, a remuneração do exército romano, que era feito em sal. Por isso, salarium para os soldados por parte dos generais. Então, os generais pagavam os soldados, os plebeus, que participavam do exército, com o chamado salário. Isso vai fazer com que os generais fiquem benquistos em relação aos seus soldados. Ele cria ainda a aposentadoria militar, ou seja, terras aos soldados que cumprissem 25 anos de serviço. E cria maiores vínculos sólidos entre generais e seus subalternos, os soldados.
que em sua imensa maioria eram plebeus. Aí está o general Caio Mário, que defendeu os interesses do exército romano e foi bastante favorável aos plebeus. O general Mário foi substituído pelo general Sila, que governou Roma entre 82 e 79 a.C. O general Sila, por sua vez, era apoiado pelos patrícios. Você percebeu anteriormente que o general Mário foi bastante favorável aos plebeus. O general Sila, por sua vez, era apoiado pelos patrícios e perseguiu os seguidores de Mário. O general Sila era bastante conservador e restaurou o poder do Senado romano. Em 79 a.C., Sila se aposentou e isso representa o fim da ditadura romana. Bom, um outro tema importante quando estudamos a República Romana é analisarmos as revoltas promovidas pelos escravos em Roma. Ocorreram várias revoltas de escravos. Dentre elas, a principal foi a liderada por Espartacus, um gladiador romano. Vocês devem conhecer essa revolta porque vários filmes e alguns seriados já mostraram um pouquinho do aspecto dessa revolta promovida por esse gladiador romano. O exército controlou essa revolta através do comando do general Crasso. Mas foi uma importante revolta que ameaçou o poderio romano. O resultado disso foi o fortalecimento do exército e da posição de comando dos generais sobre a República Romana, o que, por sua vez, deu origem aos triunviratos. Em 70 a.C., ocorreu a eleição de 2 generais para os cargos de cônsules. Um deles, Crasso, que havia sufocado a revolta de Espartacus, e o outro, Pompeu, que controlou a revolta de Sertório. Em 69 a.C., ocorreu uma revolta patrícia de Catilina, que visava restaurar o poder do Senado. Crasso e Pompeu aliam-se a Júlio César, sobrinho e herdeiro político do general Mário. E aí, com o objetivo de ganhar apoio dos plebeus, porque César era benquisto entre as camadas populares, isso vai ter como grande resultado a criação do triunvirato, ou seja, o governo de 3 generais romanos. No caso aí, Júlio César, Pompeu e Crasso. É o primeiro triunvirato romano. Júlio César, Pompeu e Crasso. O primeiro triunvirato, aí está, governa Roma entre 60 e 34 anos antes de Cristo. Júlio César representando os plebeus, Pompeu representando os patrícios, juntamente com Crasso. 54 anos antes de Cristo ocorre a morte de Crasso. E entre 54 e 49 a.C., ocorre um enfrentamento militar entre as tropas comandadas por Júlio César e as tropas de Pompeu, culminando com a vitória de César na Batalha do Rio Rubicão. Então César vai centralizar o poder. Tem início o chamado Segundo Principado de César, entre 49 e 44 antes de Cristo. É a centralização do poder político na figura de Júlio César, que vai obter os títulos de cônsul vitalício, primeiro cônsul, ditador perpétuo e príncipes, ou seja, primeiro cidadão. Esses são os títulos recebidos por Júlio César. Só que Júlio César
vai ter uma violenta oposição por parte do Senado, por parte dos patrícios, culminando com seu assassinato em 15 de março de 44 a.C. Uma revolta no Senado acaba culminando com o assassinato de Júlio César. E o resultado disso tudo? A oposição da plebe e do exército ao golpe patrício. Isso mesmo que aconteceu, gente. O assassinato de Júlio César no Senado romano foi uma trama dos patrícios que queriam afastar Júlio César do poder. Só que isso acabou gerando insatisfação por parte dos plebeus e também por parte do exército, uma vez que Júlio César tinha apoio tanto da classe plebeia quanto da classe militar. Com isso nós temos o segundo triunvirato, que vai ser formado pouco depois. Surge o segundo triunvirato, composto por Augusto, Marco Antônio e Lépido. Segundo triunvirato, entre 44 e 31 a.C. Então nós temos Marco Antônio, representante dos plebeus, Otávio, representando patrícios, tendo ainda Lépido. 33 a.C., Lépido é afastado do cargo de triunviro por Otávio. E entre 33 e 31 a.C., ocorre um enfrentamento militar entre os generais Marco Antônio e Otávio, terminando com a vitória de Otávio. O pomo dessa discórdia era a questão do Egito, minha gente, ou seja, a oposição do exército romano à aproximação de Marco Antônio com a rainha egípcia Cleópatra, que a propósito já havia tido um envolvimento amoroso com outro general romano, Júlio César, anteriormente. Então isso leva como resultado a derrota de Marco Antônio na Batalha de Actium e a vitória de Otávio, que passa a centralizar o poder político, tendo início ao Principado de Augusto, entre 31 e 27 anos antes de Cristo. Otávio vai centralizar o poder político em suas mãos e vai obter os títulos de príncipes senatus, ou seja, primeiro senador, tribuno da plebe, sumo pontífice, líder da religião romana, imperador, ou seja, chefe supremo do exército romano. E o mais importante, o título de Augustus, ou seja, Deus vivo. Olha quantos títulos importantes foram obtidos por Augusto, que acaba se tornando o primeiro imperador romano, dando origem a um novo período histórico em Roma, que é o período imperial. Mas este tema eu conto para vocês em detalhes na próxima aula. Por enquanto é só. Um grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.